Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre vibração no fresamento. Então antes de começarmos o vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você está assistindo a mais um vídeo no canal Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Como já pedido lá no início do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e também de comentar e de se inscrever no canal. É muito importante, viu? Vamos falar hoje então sobre vibração no fresamento. A vibração em fresamento pode ocorrer devido a limitações na ferramenta de corte, o suporte da ferramenta, a máquina, o componente ou a fixação. Para reduzir a vibração, há algumas estratégias a se considerar. Vamos falar primeiramente sobre a ferramenta de corte. Com fresas em 90 graus, as forças dominantes focam na direção radial. Isso cria a deflexão na fresa em longos balanços. Entretanto, a força axial pequena é vantajosa ao fresar peças sensíveis à vibração ou com paredes finas. Fresas de 45 graus geram forças axiais e radiais distribuídas uniformemente. As fresas com pastilhas redondas direcionam a maior parte das forças para o fuso, particularmente em pequenas profundidades de corte. Ainda, as fresas de 10 graus transmitem forças principalmente para o fuso, o que reduz a vibração gerada devido a balanços longos da ferramenta. Para faceamento, a direção das forças de corte devem ser consideradas. Escolha o menor diâmetro possível para a operação. O diâmetro da ferramenta deve ser 20 a 50% maior que a largura de corte. Escolha um passo largo ou uma fresa com passo diferencial. Uma fresa leve é vantajosa, por exemplo, uma fresa com corpo de alumínio. Com peças instáveis de parede fina, use um ângulo de posição grande, o qual gera forças de corte axial pequena. Em longos balanços da ferramenta, use um ângulo de posição pequeno, o qual gera forças de corte axial, como você pode ver nesta imagem. A fresa a 90 graus na esquerda gera principalmente força na direção radial. Já a fresa à extrema direita, a força predominante é no sentido axial, por conta do baixo ângulo. Vamos falar agora sobre o sistema de fixação. Um bom sistema de fixação modular possibilita que ferramentas possam ser montadas de acordo com o comprimento necessário, ao mesmo tempo em que mantém alta estabilidade e o menor batimento radial. Mantenha a montagem da ferramenta rígida e curta tanto quanto possível. Escolha o maior tamanho, no caso o diâmetro, de adaptador possível. Use bons adaptadores com fresas de tamanho extra grande para evitar adaptadores de redução. Para fresas pequenas, use um adaptador cônico se possível. Em operações em que o passe final está localizado no fundo da peça, mude para ferramentas estendidas nas posições pré-determinadas. Adapte os dados de corte para cada comprimento da ferramenta. Para a velocidade do fuso acima de 20.000 RPM, use ferramentas de corte e de fixação balanceadas. Como podemos ver na imagem, com uma fresa com um longo balanço, use um prolongador com o máximo diâmetro possível. Já com diferentes profundidades, use diferentes ferramentas com balanços diferentes e cônico quando for possível. Para balanços com mais de 4 vezes o diâmetro da ferramenta, a tendência à vibração no fresamento torna-se mais aparente e as fresas com mecanismos antivibratórios podem melhorar a produtividade drasticamente. Vamos falar agora sobre a aresta de corte. Para reduzir as forças de corte, escolha uma geometria de corte leve com uma aresta viva e uma classe com uma cobertura fina, e use pastilhas com raio de canto pequeno e fases paralelas pequenas. Às vezes, adicionar mecanismos antivibratórios a um sistema pode diminuir a tendência à vibração. Use uma geometria de aresta de corte negativa e uma aresta de corte levemente desgastada. Passamos agora para a programação dos dados de corte e do percurso da ferramenta. Sempre posicione a fresa fora do centro em relação à superfície fresada, com fresas de topo e fresas a 90 graus com longa aresta de corte. Use imersão radial baixa, ou seja, uma largura de corte no máximo igual a 25% do diâmetro da fresa, e corte axial alto, ou seja, uma profundidade de corte podendo chegar a 100% do diâmetro efetivo da ferramenta. Isso quer dizer o quê? Um alto AP e um baixo AE. Passamos agora à máquina ferramenta. A condição da máquina pode ter uma grande influência na tendência à vibração no fresamento. O desgaste excessivo no rolamento do fuso ou do mecanismo de avanço resultará em propriedades ruins de usinagem. Escolha estratégias de usinagem e direções da força de corte cuidadosamente para usufruir de todas as vantagens da estabilidade da máquina. Cada fuso de máquina tem áreas naturais que tendem à vibração. As áreas de corte estável são descritas como lóbulos de estabilidade e aumentam proporcionalmente
proporcionalmente ao RPM. Mesmo um pequeno aumento, como o de 50 RPM, pode mover um processo de corte de instável com vibração para estável. Outra coisa, não tem como compensar uma máquina com muitas folgas usando ferramentas, pastilhas ou outra estratégia no processo. Se a sua máquina está com muitas folgas, é melhor você fazer uma reforma nela e depois seguir com as estratégias para acabar com a vibração. Não existe milagre em usinagem. Vamos agora passar para peças e suas fixações. Considerando o seguinte no fresamento de peças com base ou parede fina e ou quando a fixação for fraca. A fixação deve ser próxima à mesa da máquina. Otimize o percurso da ferramenta e a direção do avanço da máquina ou fixação para obter as condições de corte mais estáveis. Evite usinar em direções em que a peça não está apoiada. O fresamento discordante pode reduzir a tendência à vibração quando a fixação e ou a peça forem fracas em uma direção específica, como podemos ver na imagem que está aparecendo na sua tela. Na esquerda, veja que o sentido que menos tende à vibração é o sentido em direção à fixação, que no caso é para baixo. Para cima ou para o lado são direções contra a fixação, no caso que gera então vibração. E na imagem da direita, para peças finas existem passes em ambos os lados com alternância de profundidade. Isso também diminui a tendência à vibração. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.